2 Pedro 1:21 ensina que a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora a Bíblia seja a fonte pura das palavras de Deus, nós precisamos interpretá-la para que consigamos entender o que Deus quer nos comunicar. Devemos lembrar que nenhuma parte da Bíblia foi dirigida primariamente a nós. Isto não é uma desvalorização das Escrituras, mas a chave para sua verdadeira compreensão. Ela continua sendo a palavra de Deus para nós, mas foi escrita em primeiro lugar para outras pessoas. Só secundariamente se aplica a nossas vidas. Para conseguirmos entender o texto das Escrituras, nós devemos fazer 6 perguntas ao ler um trecho da Bíblia. Com quem, para quem, quando, onde, como e por quê. E para exemplificar como podemos fazer isso, nós vamos estudar o texto de 1 Timóteo 2, versículos 11 a 15 como exemplo. Esse texto diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Prontos? Vamos lá. A primeira pergunta que devemos fazer ao ler um texto da Bíblia é: quem? Quem escreveu o texto? Ou quem está falando nesse texto? A autoria é importante para podermos compreender melhor a mensagem de um livro. Saber quem escreveu um salmo, por exemplo, é importante para associá-lo aos eventos que estão registrados em outras partes das Escrituras. Quando um texto é composto de narrativas ou de qualquer descrição da ação humana, é necessário se perguntar: quem está falando? Amaldiçoe a Deus e morra, por exemplo, é um versículo da Bíblia e está no imperativo. Será que a gente deve obedecer a isso? É claro que não, porque essas palavras foram ditas pela mulher de Jó. Devemos lembrar que muitas vezes a Bíblia é um registro inspirado de palavras não inspiradas. Nem sempre quem fala é Deus. Há ocasiões em que o diabo está falando. Em outras, alguém está mentindo. Há citações de obras não inspiradas que alguns autores usam como argumento. Nós conhecemos o autor da maioria dos livros da Bíblia, ou porque o livro em si revela o seu autor, como acontece com as cartas de Paulo, ou porque em outra parte da Bíblia alguém revela a sua autoria, como é o caso dos primeiros 5 livros da Bíblia, que Jesus menciona terem sido escritos por Moisés. No caso da passagem em 1 Timóteo 2, quem a escreveu? Ao ler o versículo 1 do capítulo 1, aprendemos que foi Paulo quem a escreveu. A segunda pergunta que devemos fazer ao ler um trecho das Escrituras é: para quem esse texto foi escrito? Para entender corretamente qualquer comunicação, nós precisamos saber para quem ela foi enviada. Quando lemos 1 Coríntios, por exemplo, ter um conhecimento histórico da cidade de Coríntio é de grande auxílio na interpretação dessa carta. Alguns dos problemas tratados por Paulo ali são devidos ao ambiente cosmopolita, imoral e pagão da cidade. Muitas das diferenças de um evangelho para outro evangelho são devidas aos diferentes públicos aos quais cada um se destina. No entanto, nem sempre é possível determinar com clareza quem são os destinatários de certos livros bíblicos. A carta aos Hebreus, por exemplo, é um desses documentos, cujos destinatários a gente não conhece completamente. O melhor modo de conhecer a quem um documento bíblico foi escrito é ler o texto várias vezes, buscando evidências e características da pessoa ou grupo. Podemos também consultar bíblias de estudo ou comentários bíblicos que nos ajudem. Voltando ao nosso exemplo de 1 Timóteo, sabemos do versículo 2 do capítulo 1 que 1 Timóteo foi dirigido a Timóteo, que é um discípulo a quem Paulo treinou e sobre quem lemos diversas vezes no resto do Novo Testamento. A terceira pergunta que devemos fazer ao ler um texto bíblico é: quando ele foi escrito? A data ou a época em que o documento bíblico foi escrito é mais uma peça importante no nosso entendimento. Pode ocorrer aqui que um livro tenha sido escrito falando de eventos que ocorreram em épocas passadas. Isso ocorre com os evangelhos, por exemplo, que foram escritos provavelmente entre 60 e 100 depois de Cristo, mas que narram eventos ocorridos por volta de 0 a 30 depois de Cristo. Depois de ler o texto algumas vezes, nós podemos consultar bíblias de estudos, como a Bíblia de Estudo NVI ou a Thompson, ou ainda comentários bíblicos que nos ajudem a entender quando o livro foi escrito. E aqui temos alguns componentes que nos ajudam. O texto não pode ter sido escrito depois da morte do autor, obviamente, nem antes do seu nascimento. E também não pode ter sido escrito antes do aparecimento do seu destinatário ou depois do seu desaparecimento. Voltando a 1 Timóteo, quando essa carta foi escrita? Ao ler a carta, a gente tem a impressão de que Paulo estava em liberdade,
porque ele parece estar em movimento entre as igrejas. Por isso, ou ele escreveu a carta depois de ter sido liberto da prisão de Atos 28, o que ocorreu por volta de 62 depois de Cristo, ou de acordo com o versículo 3 do capítulo 1, algum tempo depois de ter saído de Éfeso rumo à Macedônia, o que ocorreu por volta de 57 depois de Cristo. A quarta pergunta que devemos fazer ao ler um texto é: onde? O local onde um livro foi escrito, onde os seus destinatários se encontram, é mais um elemento que auxilia na descoberta do contexto. Para compreender as narrativas, por exemplo, muitas vezes precisamos de dados geográficos sobre o local onde aqueles eventos ocorreram. Em outras ocasiões, o ambiente onde o escritor se achava influencia o conteúdo do texto. É importante, nesse momento, termos acesso a um atlas bíblico, que nos permita visualizar os lugares e as distâncias do mundo da época. De volta ao nosso exemplo de 1 Timóteo, essa carta foi escrita ao pupilo de Paulo quando ele estava em Éfeso, liderando a igreja dali. Paulo a escreveu da Macedônia, capítulo 1, versículo 3, ou de algum outro lugar que desconhecemos.